O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. Pois é, porque há livros que nos ficam no ouvido. Estamos então com a segunda parte deste Som das Letras, aqui na Rádio Mais Oeste, quando passam 10 minutos das 6 da tarde. E agora vamos então começar aqui uma conversa que eu julgo que vai ser bastante interessante com a nossa convidada, Madalena Condado. Ela nasceu em Moçambique, desde cedo descobriu que adora contar histórias, criar situações, personagens e locais que nos consigam despertar diferentes sentimentos, transportando-nos através do tempo a sítios fantásticos onde só mesmo a imaginação consegue chegar. Sempre encorajada pela sua avó materna a nunca desistir dos seus sonhos, ganhou a coragem que lhe faltava para publicar o primeiro dos seus contos. Embarcou assim em mais uma aventura, mas desta feita no vasto mundo da literatura fantástica. Pois é, tão fantástica que a vamos ter aqui já a seguir, porque para já vai passar mais um tema igualmente fantástico, e só para recordarmos e só para termos a certeza de que há letras de músicas que davam grandes poemas. Vejam lá esta. Foi o amor que eu perdi, ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui. Se a encontrar, direi. Olá, tu por aqui. Boa tarde, Ana. E então, Madalena, o que é que fazemos à nossa vida hoje pelas Caldas da Rainha, certo? É verdade. Fui convidada por ti, ainda bem, e estou aqui com todo o prazer para falar do que tu me queiras ouvir falar. Olha, vou-te pedir só que te aproximes um bocadinho mais do microfone, pode ser? Pode. Pode? Ótimo. Madalena, eu gostaria de começar por te perguntar como é que surgiu esta vontade de começar a escrever? Como é que foi que isto aconteceu na tua vida? Desde sempre gostei de escrever. Continuo a gostar de escrever, apesar de não encontrar tanto tempo quanto gostaria. Surgiu porque eu sou filha única, sempre tentei arranjar com o que me entreter, e os livros que lia já não me chegavam. E então comecei a passar para papéis exatamente tudo o que me vinha na minha imaginação. A única pessoa que me levava a sério, confesso, era a minha avó materna, a minha avó Lena, que eu fiz questão de colocar na saga da Profecia do Sangue. Quem lê os livros ou quem venha a ler sabe que a avó Lena é a minha avó. Exatamente, era a única pessoa que acreditava em mim e que me dava força para continuar. A minha avó materna, a minha avó Lena, que eu coloquei nos livros da Profecia do Sangue, quem os leu ou quem os venha a ler sabe que a avó Lena da Maria é a minha avó. Porque é que eu comecei a escrever? Sendo filha única, não tinha com que me entreter muito. Os livros que eu li-os muito rapidamente, como infelizmente ainda faço hoje, e portanto tinha que arranjar alguma coisa com que me entreter, e começava a escrever as minhas próprias histórias, que dava a ler só à minha avó. Mais ninguém naquela casa acreditava em mim. Mas porquê? E tu também não acreditavas muito em ti, se calhar? Não, eu levei estes anos todos para acreditar em mim e ganhar coragem. Mas tive também o apoio da minha tia Ziza, que me lia os livros todos, que nos corrigia, e portanto era uma forte presença. E acabou por te motivar, e tu começaste a acreditar que escrever de uma forma mais a sério podia ser uma via, um caminho a percorrer, certo? Sim, passei a acreditar mais em mim e naquilo que escrevia, e apesar de escrever num género que não é muito bem aceito ainda em Portugal, o género de fantasia, as pessoas não nos levam muito a sério, mas não sei até que ponto é que também quero que as pessoas nos levem a sério. Quero que as pessoas leiam e que vejam o que vai na nossa cabeça, os nossos sonhos, a nossa imaginação, por onde nos pode levar, os caminhos que nos pode levar a tomar.
O que é que tu achas que é mais difícil escrever? Portanto, e isto para também contextualizar um pouco as pessoas que nos ouvem lá em casa. Portanto, temos aqui uma autora no género fantástico, como eu já tinha vindo a dizer ao longo do início do programa, desde o início do programa, aliás. Tiveste a tua primeira publicação com o Yggdrasil, Profecia do Sangue. Depois saiu A Lua do Lobo e só depois é que saiu a sequela da Profecia do Sangue com a Fivela de Acar, certo? Certo. Há aqui um fio condutor nos teus livros, que são a tua grande paixão, fascínio até pela mitologia nórdica, sobretudo celta, não é? Sim. E tu situas muito os teus enredos, acabam por acontecer muito, por exemplo, nas terras altas da Escócia, na Irlanda também. Acabas por colocar aí os teus personagens a viverem as suas aventuras. Porquê essa fixação pela mitologia nórdica, pela Irlanda, pela Escócia? Porquê, Madalena? Eu fui criada, tive uma educação católica, andei 10 anos num colégio de freiras, no Campo Grande, em Lisboa, e, portanto, tive uma educação toda como deve ser. Só que... Rígida? Às vezes um bocado, mas eu acho que foi necessário, não foi nada que me traumatizasse, antes pelo contrário, deu-me uma boa formação, penso eu. Só que eu sempre me perguntei se haveria mais qualquer coisa, e qualquer questão que se colocasse no colégio que não fosse dentro daqueles parâmetros não era bem vista, não era bem aceite. E então eu comecei a me interessar exatamente pela mitologia nórdica e principalmente celta. O que é que acontece? Eu, quando caí da primeira vez na Irlanda, foi assim uma sensação como se já tivesse vivido ali. Senti-me fascinada com tudo, com as pessoas, com o ambiente, com a comida, com as paisagens, com tudo. Tanto que a Profecia do Sangue passa-se toda nos arredores de Dublin, na Inglaterra, logo nas montanhas de Wicklow, um sítio que eu visitei, e infelizmente não estavam lá os McCamhill, para grande tristeza minha. Porque eles são bem giros, pelo que eu me apercebi. São, e na minha imaginação ainda são melhores. Mas é assim, tudo o que eu escrevo baseia-se normalmente ou alguma situação que me aconteceu, algum sítio que eu visitei, e foi assim que começou. Olha, o Yggdrasil passa-se na Irlanda. Depois da minha visita à Irlanda comecei a escrever. Esta saga vai ter 5 livros, dos quais já tenho 2 publicados. Espero publicar mais um este ano e os 2 no próximo ano, vamos ver se consigo. A Irmandade da Cruz, a Lua do Lobo, passa-se nesse colégio da Irmandade, que é o colégio onde eu estudei durante 10 anos. Tirando a minha personagem, que não é nenhuma delas, todas as outras personagens que vêm aí, a Margarida, a Elsa, a Paula, a Helena, são todas amigas minhas que andaram comigo desde os 6 anos de idade até ao fim, até ao 9º ano. Portanto, eu conheço-as desde sempre, somos verdadeiramente irmãs. E alguma vez, quando estavas no colégio com todas essas amigas, viveste alguma aventura, nem que fosse só assim, um niquinho parecida com aquilo que tu descreves na Lua do Lobo? Vivi, daí... eu logo vi. Daí aquele túnel fantástico que as alunas na Lua do Lobo estão proibidas de atravessar. Nós, quando éramos miúdas, tínhamos de dormir a sesta. Então dormíamos num quarto encostado a esse túnel. Esse túnel conduzia realmente a uma área em que era das irmãs. Portanto, nós estávamos proibidas de passar e metíamos um certo temor em relação ao túnel, porque nós não podíamos ir para o lado das irmãs. Mas foi assim que surgiu a ideia toda. Ou seja, quem ler o livro... Todas as descrições físicas dos locais por onde elas se movem existem, menos, claro, o mundo paralelo, mas isso eu não vou adiantar mais nada, espero que leiam. Agora, o que me move em todos os livros, em todas as sagas, é o que mais me fascina, que é a possibilidade de imortalidade. E não é sermos imortais com 400 anos aqui para o lado, é sermos imortais, jovens, bonitos, pronto, com todas as possibilidades pela frente. Pois, é uma boa forma de encarar a imortalidade, não é? Se calhar também podia ser um bocadinho aborrecida. Achas que, imagina tu que nós tínhamos agora essa possibilidade fantástica de viver para sempre. Não encaras isso com também algum
aborrecimento. Como é que era? Já viste o que era nós termos a vida toda, a eternidade? Quer dizer, nós podíamos todos os dias fazer imensas coisas e estarmos sempre a fazer imensas coisas, mas a dada altura quase que de certeza que nos sentiríamos cansados, não é? De tantas coisas e de tantas aventuras e de tantas aprendizagens, ou não? Ou achas que não? Eu acho que não. Eu acho que está sempre a aparecer qualquer coisa nova para nos motivar a fazer uma coisa diferente. Portanto, acho que temos muito pouco tempo nesta vida e acho que se tivéssemos várias vidas repetitivas era fantástico. Se pudesse, em vez de viver 70 anos, viver 400, mas sempre com a mesma idade, sempre com a mesma força, sempre com a mesma curiosidade, sempre com a mesma vontade. Bem, no meu caso, escrever livros havia de ser fantástico. As pessoas haviam de ter que me começar a tirar livros porque eu já tinha escrito tantos que já não queriam ler mais. E depois com a vantagem ainda que, pelo menos esta é uma crença minha, eu acho que os autores vão ficando melhores também com a maturidade, com a experiência de vida, não é? É quando começamos a ter mais sumo, mais qualquer coisa para oferecer Sim. aos outros. E tendo em conta que a extensão de vida seria tão longa, a partir de uma certa altura haveria tanto sumo e tanto conteúdo e tanta coisa, não é? Para mostrar que dificilmente não terias alguma coisa para escrever. Terias sempre alguma coisa para escrever. Sim, sim. Não é? E entretanto é assim, para quem ainda não me conhece, eu gosto de escrever vários livros ao mesmo tempo. Porque vou tendo ideias para várias histórias ao mesmo tempo e vou escrevendo um, depois paro, quando tenho ideias para outro, vou ao outro, vou escrever no outro. Dá-me jeito um computador, porque à mão eu não me conseguia orientar. E agora comecei a escrever um que se passa em Vila Nova de Mil Fontes, que também tem com fantástico, mas vai ter um final diferente de tudo o que as pessoas que já me leram estes livros e que estão à espera de um fim e que sabem mais ou menos o que vai acontecer. Este vai ser completamente diferente. Vai ser muito... Então temos aí uma surpresa? Vamos ter uma surpresa. E qual vai ser o nome do livro? É assim, eu até ter o livro todo terminado, vou ter algumas dúvidas. Para já é a Casa do Rio. Parece-me bem. Parece-me muito bem e fico ansiosa à espera de que esse livro saia para conhecer mais uma história. Agora, sobre estas que tens aqui e que eu não li, a Fivela de Ácar foi o único livro teu que eu não li. Estes dois eu tive a oportunidade de ler e entusiasmei-me bastante a ler o Yggdrasil, Profecia de Sangue. E quando eu digo, porque eu digo várias vezes e tu sabes-lo, que a Madalena Condado é provavelmente uma das melhores autoras de literatura fantástica em Portugal, eu não estou a exagerar, porque és. Muito obrigada. E quando eu de facto me entusiasmei com este livro foi precisamente porque me dei conta, também com o teu livro, com a forma como tu constróis os personagens, a forma como tu vais criando o enredo para os teus personagens, dou-me conta que há de facto um grande equívoco da maioria das pessoas em relação à literatura fantástica, que é as pessoas pensarem que a literatura fantástica é destinada a um público mais jovem, para meninos, adolescentes, meninas, sobretudo meninas, adolescentes que estão ainda a estudar no terceiro ciclo, do 9º, 10º, 12º, e é esta faixa etária que compra livros do fantástico. E não é de todo verdade, pois não, Madalena? Não, não é. Aliás, eu com o Yggdrasil tive alguns problemas quando estava ainda a escrever. Eu dei-o à minha tia para ela ler, à minha tia Ziza. Ela leu e foi assim uma crítica feroz. Ela achou que eu tinha colocado muitas cenas de sexo. Foi um dos problemas, mas eu acho que eu cortei, a verdade é que eu cortei algumas das partes, mas isto tem tudo uma sequência lógica, porque é um homem, independentemente de ele ser imortal, apaixona-se por uma rapariga portuguesa. Sim, por todos os meus livros as imortal. São portuguesas. A portuguesa é mortal, não é? A portuguesa é mortal. Que chatice. Calha-nos sempre o pior. Mas apaixonam-se e tem tudo uma sequência lógica, como em qualquer relação. As pessoas, todo o amor tem uma sequência e acaba realmente com um bocadinho de sexo. E eu acho que não foi demais, mas para certos miúdos é capaz de ainda ser um bocado cedo realmente ler o Yggdrasil. Mas recomendo aos pais que leiam e que depois digam se é possível ou não.
O que eu acho bastante interessante na literatura fantástica, em especial na tua literatura fantástica, é que é de facto uma leitura que pode ser feita por várias faixas etárias. Para miúdos demasiado novos, talvez não, mas do 9º ano para a frente penso que leem perfeitamente, sim. dá para ler, qualquer jovem de 16, 17, 18 anos consegue perfeitamente ler o Yggdrasil. E os adultos têm aqui um livro bastante interessante para explorar, porque depois também acontece aqui uma coisa curiosa com o teu livro e que eu acho que deve fazer parte do universo de todos os livros, que é ensinar alguma coisa e não apenas entreter. Sim, eu tive o cuidado de colocar algumas frases em celta, com a tradução imediatamente na página para a pessoa não ter que andar à procura da tradução. Tive o cuidado de me informar, eu misturei, foi um bocadinho a mitologia nórdica com a celta e fiz a minha própria adaptação. Isto porque na nórdica há 9 mundos e eu aqui coloquei só 3 mundos, porque eu só precisava mesmo do mundo das fadas, do mundo do sobrenatural e do nosso. Mas coloquei exatamente e falei de Avalon, que toda a gente sabe que é onde vivem as deusas. Coloquei Tara, que é onde vivem as fadas, coloquei Anuana, que é onde vive todos os seres sobrenaturais, e isto tem tudo uma justificação. Expliquei o que eram os Sids, que são, a Maria é uma Sid, que vai-se perceber o que é que isso significa. Eu não vou adiantar muito, Pois não adiantes. Tive o cuidado, por exemplo, também em cada livro desta saga, dar uma oportunidade. Eles são 4 irmãos dos Macamhel e uma prima, e eu dei uma oportunidade nestes livros, vou dar, cada um vai ter o seu momento. No primeiro há o reencontro entre o Renan e a Maria, no segundo será outro reencontro, no terceiro outro, por aí fora. Todos eles vão ter a sua possibilidade. Apesar do primeiro livro acabar bem, o segundo acabar mal, também gosto de baralhar um bocadinho. O segundo não acaba tão bem quanto gostaríamos. Tive inclusive algumas pessoas que o leram a comentar-me que tinham-se fartado de chorar, pois eu também. Quando eu escrevi, eu chorei muito, 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 mesmo. Mas essa é outra coisa que nos acontece, não é? Enquanto autores, que é agarrarmos-nos, envolvermos-nos de tal forma na vida dos personagens que aquilo que eles estão a viver é como se nós estivéssemos a viver, não é? Exatamente, exatamente. Eu, quando estou a escrever, desligo, fico concentrada no que estou a fazer. Normalmente escrevo bem durante a noite, que é quando toda a gente em minha casa dorme, e portanto ninguém me vem perguntar nada e eu estou calmamente a escrever, e realmente desligo e é como se estivesse noutra realidade. Apesar de não me identificar com nenhuma das personagens em particular, acho que acaba por ser um bocadinho de todas. Quando sou o Fionn, que é o maluco dos irmãos, que só diz disparates, que só faz asneiras. Quando sou o Fionn naquele momento. Quando sou a Maria naquele momento. Quando sou a Avalena, não tanto, porque a Avalena eu tenho uma referência muito grande da minha avó na minha vida, portanto não tanto. Mas consigo colocar-me na pele de todos eles, apesar de não ser nenhum deles, porque há muita gente que me pergunta se eu sou a Maria, ou na Irmandade da Cruz se sou a Ana. Não sou nenhuma delas, nenhuma mesmo. Portanto, parte tudo da imaginação e do coração. Tudo. Vamos fazer um pequenino intervalo só para ouvirmos agora a Catedral da Zélia Duncan e logo depois voltamos à conversa, Madalena. Até já. Até já. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranhas só, nem pude ver que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão
perto de chegar onde você não está. No silêncio uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai resistir nosso lugar. Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como voltar. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois, não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Mais um tema que foi inicialmente um grande poema e depois tornou-se uma letra de uma grande música. Não é assim, Madalena? Gostas da Zélia Duncan, ou não? Gosto, sim, gosto. Aliás, estávamos aqui as duas quase a dançar um slowzinho. É verdade. Costumas ouvir música quando estás a escrever? Eu gosto de ouvir música. Aliás, eu quando estou a escrever não posso estar em silêncio. Eu tenho que ter silêncio só da família. A família a dormir. De resto, ou tenho a televisão ligada, ou tenho o rádio ligado. Eu tenho que ter sempre qualquer barulho de fundo. Senão não consigo concentrar-me sequer. Mas quando, por exemplo, estás com um bloqueio, não consegues passar dali por alguma razão? Ouvires música ajuda-te? Nightwish. É? Nightwish? A sério? A sério. Gosto muito dos Nightwish. Qualquer uma das músicas. Portanto, é exatamente o que me ajuda a desbloquear tudo. Portanto, tudo temos mesmo. Aqui uma metaleira, ainda por cima. Eu gosto É o teu lado música. gótico? É o teu lado gótico? Talvez, mas eu gosto. Porque as pessoas acham que eles são música muito pesada, muito esquisita, mas eles cantam muitíssimo bem. As letras deles são fantásticas e ajudam-me a entrar no ritmo que eu preciso. Exatamente. Eu também gosto imenso dos Nightwish, por isso, e além disso também tenho um lado gótico, tu também sabes que ele existe. Aliás, eu acho que todos nós temos esse lado gótico, embora em algumas pessoas isso seja mais evidente. Mas é a nossa busca, não é? A nossa busca pelo transcendente acaba por nos trazer um bocadinho esse lado gótico. Para te perguntar mais sobre os livros que tu já publicaste dentro da literatura fantástica, acho que já percebemos aqui várias coisas sobre aquilo que te motiva para escrever, mas eu pelo menos ainda não consegui perceber porque é que te sentes mais motivada para o género fantástico do que para qualquer outro género. Foi porque ainda não tiveste a oportunidade de experimentar, ainda não calhou, é o género onde tu te sentes mais confortável? Porquê o fantástico? Na realidade é o que eu mais gosto de escrever, apesar de gostar talvez um dia de escrever um policial. Nem brincadeira com o meu marido, disse que ia escrever agora uns livros, uns pequenos livros de histórias policiais, e que ele traduzia para russo. Meu marido é russo, portanto ele traduzia para russo para ver qual era o feedback lá fora. Então é Lena Baratovich, Russkaya Spionka, ou seja, Lena Baratovich, a espiã russa. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Já lhe dei algumas ideias, ele claro ri-se muito, acha que eu enlouqueci de vez, mas vamos ver. Entretanto, eu também houve uma competição da AXN, que pedia a quem quisesse para escrever uns microcontos relacionados com o Castle, que era com o apoio da Sony, e eu escrevi um microconto que foi aceite. E, portanto, foi assim uma experiência fantástica, porque tínhamos, imagina,
tínhamos muito poucos caracteres, já não me lembro quantos eram. Eu sei que tínhamos que pôr um princípio, um meio e um fim num micro-relato, muito micro mesmo. E eu consegui fazer assim uma coisa esquisita e que me deu gozo. Eu acho que sim, no futuro talvez gostasse de escrever mais policiais. Sim, mas eu acho que o fantástico nunca irá sair completamente. Não mesmo, até porque este livro que eu estava a dizer, que estava também a começar, a Casa do Rio, também tem muito fantástico, mas já vai ter assim mais outras andanças, vai ser diferente. Podemos falar de um bocadinho de paranormal dentro da Casa do Rio? Podemos, sim. Mas nada que tenha a ver com terror? Não. Ao contrário que as pessoas possam pensar, eu não gosto, eu adoro. Portanto, nada Stephen King, nada dessas coisas. King, adoro. Mas gostas? Adoro, tenho os livros dele todos, já os li todos. Amo o homem, mas o meu género. O teu marido não é está a ouvir. O meu marido está a ouvir. Acabaste de dizer que amas o Stephen King. Não sei se isso vai resultar. Bem, pronto. Mas o que é facto é que o Stephen King, que é um dos grandes autores dentro do género deste terror, não é? É mais sim. literatura de terror. Foi muito bem aceite, inclusivamente em Portugal. Existe até um largo clube de fãs do Stephen King, mas efetivamente, como tu estavas há pouco a dizer, há esta dificuldade em que os autores, não é, como tu estavas a dizer até outra coisa, que a literatura fantástica não era muito bem aceite, mas eu penso que não é a literatura fantástica que não é muito bem aceite, são os autores portugueses dentro da literatura fantástica neste género que não são muito bem aceitos, ou não é? É porque nós, por exemplo, lá fora o meu maior público é brasileiro. Eu tenho vendido muito ao Brasil. E se tu reparares, por exemplo, nós temos aqui vários autores dentro do género fantástico que foram depois publicados em Portugal, não é? Com várias editoras e que foram efetivamente muito bem aceitos. E as pessoas gostam. Eu estou agora a recordar-me, por exemplo, daquela saga vampiresca, não é? Ajuda-me, por favor. Deu filme. Essa do Crepúsculo. Exatamente, okay. Crepúsculo, em que teve uma adesão imensa, as pessoas compraram mesmo muito. Esse livro foi um sucesso, esses livros, aliás, foi um sucesso em Portugal. Portanto, há público para este género. Do que vem de fora. Do que vem de fora. Exatamente, daí eu não ter adotado o meu nome Madalena Condado, eu adotei M. Barreto Condado. Toda a gente ao início achava que eu era um homem, que ia um autor novo, que vinha às apresentações, tudo. Se calhar devia ter encurtado mais o nome, devia ter... Só Barreto Condado, por exemplo? Ou MB Condado com capa, sei lá. Percebes? É porque infelizmente ainda há muito esse estigma de que o que é português não é bom. Ou do que o que vem de Portugal não é tão bem aceito. E será que o problema não é outro, Madalena? E nós estamos aqui um bocadinho também equivocadas na raiz do problema. Não terá a ver com a divulgação? A divulgação é péssima. Exatamente. Desde que haja muita divulgação, tu tens um mercado, ele aparece. Porque se as pessoas souberem que tu existes, que o teu livro existe, que está ali ou acolhi à venda, as pessoas vão e compram. Desde que haja esta visibilidade. Agora, se não há visibilidade, tu não consegues conquistar um mercado, não consegues, porque as pessoas não adivinham, elas não são bruxas e não sabem que tu existes. Pois, isso também é verdade. Não é? Isso é mesmo verdade. Eu lembro-me quando lancei o Yggdrasil, que fiz várias apresentações logo a seguir e que realmente fui eu que tratei tudo. Temos que ser nós a mexer-nos, portanto, qualquer autor que esteja a lançar agora, não desanime, porque realmente temos que ser nós a lançar-nos e temos que ser nós a fazer as publicações, a organizar as apresentações, tudo tem sido feito por mim e tu deves perceber isso também. Nós temos que fazer tudo. E depois, é claro, temos retorno. Eu, por exemplo, sou sempre muitíssimo bem recebida no Peso da Régua. Inclusive, estou a ver se consigo fazer uma coletânea com os alunos das escolas de lá,
com o apoio da biblioteca também, porque têm sido excepcionais. Fui recebida lá como se fosse uma autora da terra e sou sempre muito, muito bem acarinhada e melhor que isto é impossível. E os miúdos têm muita imaginação, os miúdos que eu vou às escolas, e eu acho que há ali realmente muito potencial. E, portanto, a ver se consigo avançar também com esse projeto, para ver se os miúdos começam a escrever histórias, se têm os seus nomes publicados com algumas histórias, para ver se começam mais cedo a ser lidos. E relativamente a este número avassalador de autores que todos os dias aparecem, estás agora, por exemplo, a tocar um pouco na ferida, que é, gostaria que estes miúdos começassem mais cedo a ser lidos. Eu não tenho a menor dúvida que dentro desse grupo de alunos de peso da régua existam talentos para descobrir. Mas também é um facto que há muita gente a publicar que não tem talento rigorosamente nenhum para escrever. E as pessoas publicam com as pequenas editoras, acabam por ser melhor ou pior conduzidas e melhor ou pior divulgadas, mas acabam por ter a sua parte, não é, de vendas, e nem que seja ao seu grupo mais restrito de amigos, mas depois as redes sociais também ajudam bastante na divulgação, e nós vamos sabendo, o fulano tal publicou um livro, Beltrano e Cicrano acabou por publicar um livro. Mas esta é também uma questão que eu acho que é fundamental e devia de ser discutida muito seriamente, porque esta banalização, esta democratização das publicações acabou por nos atirar para uma coisa que nos prejudica depois a todos, que é o descrédito que cai sobre os autores que até têm talento, mas que depois não são levados a sério, porque ou não tiveram logo a sorte inicial de serem agarrados por uma grande editora, não é? Como uma Porta Editora, uma Gradiva, sei lá, qualquer uma da Presença, por exemplo, não é? E se estás com uma chancela que não é ainda uma chancela de força, as pessoas olham para ti de lado e pensam, olha aquela pseudo-autora, aquela que tem a mania que é escritora. Isto acontece. Sim, isso acontece. O que eu acho é que em Portugal ainda existe muito aquela maneira de pensar que para nos realizarmos temos de ter um filho, plantar uma árvore e publicar um livro. Pronto, começa por aí. Eu acho que sim, todos nós podemos publicar um livro. Agora, realmente há pessoas que publicam até só porque querem publicar para ver o seu nome. Há outras que têm realmente interesse em que os leitores leiam o que escrevem. Eu, por exemplo, adoraria que muito mais pessoas lessem o que eu escrevo e que me fizessem chegar críticas. E acho que isso é possível. Acho que há mercado para todos. Mercado para todos, acho. Nós somos um país pequeno, é verdade, mas temos tantas... E com poucos leitores. As mas pessoas há leem tanto muito português pouco. no mundo e tantas pessoas a falarem português no mundo, que isto já sem falar que desejamos que os nossos livros sejam traduzidos e quem sabe chegarem a Hollywood, a um filme, não se sabe. Pode acontecer tudo pode acontecer. Pode acontecer tudo, mas é assim, mas eu acho que realmente, independentemente de aparecerem 2 autores novos por dia ou aparecerem 1000, eu acho que há mercado para tudo. O que eu acho mesmo é que as pessoas cada vez leem menos. Há menos tempo, não é? Porque as pessoas também têm uma vida tão complicada e tão repleta de tarefas, não é? Mas é com assim, muitas para coisas. Se ler, eu acho que uma pessoa nem que leia 2 ou 3 páginas por dia já vai bem. Porque começando a ler e começando a interessar-se, uma pessoa nunca consegue ler só 2 ou 3 páginas, lê pelo menos um capítulo. O que eu acho é que as pessoas não têm tanto o hábito de ler. Não têm, é muito mais fácil ligar a televisão e ver um programa na televisão, seja ele qual for, do que agarrarem num livro e lerem. Mas é tão bom folhear, a sensação de se folhear um livro, de cheirar o livro. Eu devo parecer maluca, mas eu gosto de cheirar o livro, gosto de folhear. Comprei agora vários livros que tenho para ler. Um deles que eu por acaso recomendo, há 2 livros que eu recomendo, que é A Batalha de Sekhmet e A Lenda do Avne, que tenho mesmo para ler. Muito obrigada por teres falado da Lenda do Avne. Pronto, porque é assim, porque há muitos livros. Tenho Os Jogos de Raiva, é outro que eu pretendo comprar, do Rodrigo Guedes Carvalho, porque gosto muito dele também, mas é assim, há tanta coisa para ler, realmente o tempo é curto, mas arranja-se, uma pessoa consegue arranjar tempo para ler, nem que sejam só 10 minutos durante o dia. 10 minutos dá para ler muito.
O que eu acho, e eu sinto também isso, eu estou a ler um pouco menos daquilo que li há uns anos atrás. Tive uma fase na minha vida em que era capaz de fazer diretas e ler um livro de 300 ou 400 páginas numa noite, Madalena. E eu não estou a exagerar, eu fiz isto. Os livros também estão muito caros. Esse também é outro problema, não é? Sim, é um problema. Portanto, as pessoas também compram menos porque Muito não caros. podem despender os valores que são pedidos às vezes Imagina, pelos um livro livros. custa-te 22 euros, tu lês numa noite, portanto, depois ficas no dia seguinte, acordas desmoralizada, feliz porque leste o livro, gostaste da história, e desmoralizada porque gastaste 20 euros que já acabaram. Pois. Percebes? Mas pronto, o livro está lá e pode sempre voltar a ler-se. Pode, não é? só que eu acho que podiam ser mais baratos, não havia problema. Devia, não é? Se fossem mais baratos, possivelmente vendia-se mais, as pessoas tinham mais interesse também em adquirir livros. Eu acho que isso é outro dos problemas. Mas quem sou eu para os resolver, não é? Nós não somos ninguém para resolver. Nós, olha, vamos apenas fazendo a nossa parte, que é fazer aquilo que nós gostamos mais de fazer, que é escrever. Exatamente. Pronto, e depois tudo o resto que vier é por acréscimo. Madalena, relativamente a esse, portanto, é essa questão sobre os livros não terem às vezes a divulgação que nós gostaríamos que eles tivessem, e o descrédito que muitas vezes recai sobre as pessoas que estão a escrever e que até têm talento e até têm um bom livro para oferecer, até têm ali uma obra digna de qualquer editora, de qualquer grande editora tê-la numa livraria. Este é o outro ponto que eu gostaria de focar, porque assim, aqui há uns anos atrás, por exemplo, relativamente às editoras, as pessoas não ligavam muito às chancelas. As pessoas agora estão inteligentes, estão inteligentes, quer dizer, eu vou reformular, não é bem isso que eu queria dizer. Eu acho que as pessoas, naturalmente, umas mais do que outras, pronto, haverá pessoas inteligentes, graças a Deus. Mas, aqui há uns anos atrás, o que se passava é que as pessoas não davam tanta atenção à chancela na capa do livro. Portanto, essa exigência, e isto é mais um sinal de exigência do que propriamente de inteligência, não existia. E agora as pessoas olham para isso. Não é? As pessoas chegaram ao ponto de escrutinar, espera aí, mas este livro foi publicado, qual é a editora? É a Gradiva, ok. Foi escrito pelo Farroda Bodó, alguém que ninguém conhece, não é? Um fulano que ninguém conhece, nunca se ouviu falar, mas tem a chancela da Gradiva, é bom, vou comprar, ok? Depois reparam que no livro está uma chancela qualquer de uma editora que não é tão divulgada e que não tem tanta expressão no mercado, e mesmo que seja alguém que até já ouviram falar, nem que seja nas redes sociais, ou porque alguém recomendou, ou porque ouviram falar num programa de rádio como este, por exemplo, as pessoas vão pensar duas vezes, mas a editora não é uma grande editora, se calhar o autor também não é um grande autor. Pois, eu acho que há este preconceito, não há? Há um bocado, mas as pessoas não podem pensar nisso assim. Eu parto sempre do princípio. Quantas vezes eu já comprei também livros, porque o título era fantástico, eu não conhecia o autor ou a autora, começava a ler o livro e lia uma página e desistia. Aconteceu-me várias vezes. A curiosidade de ser de uma editora mais conhecida ou menos conhecida, eu acho que o autor tem que vingar por ele mesmo. Independentemente de não haver boa divulgação, isso estamos de acordo, não há. Eu acho que o autor vinga sempre por ele mesmo. Se as pessoas gostarem de o ler, esteja ele na A, B ou C, sim, depois acabam por seguir. Mas é preciso primeiro darem o benefício da dúvida, que é o primeiro passo, aquele passo que custa mais a dar, não é? Exatamente, e assim, hoje em dia, tantos autores que disponibilizam páginas no Facebook com o Messenger, as pessoas podem falar connosco, nós respondemos qualquer dúvida. Eu, por exemplo, quando escrevi a Fivela de Áquer, as pessoas que me leram o Yggdrasil fizeram várias críticas. Eu não as deitei para o lixo, umas eram boas, outras eram menos boas, outras eram más. Eu aceitei todas. Eu já tinha a Fivela de Áquer escrita, peguei naquelas críticas e alterei muita coisa de acordo com o que as pessoas me estavam a dizer, porque cheguei à conclusão que o que eu estava a pensar não era exatamente o mais correto. As pessoas tinham razão. Portanto, são leitoras, têm razão também.
e nós não estamos cheios de razão, temos que ver quem está à nossa volta, e mudámos tudo, e nunca ninguém por acaso me disse que era para eu ser da editora A ou da editora B. Eu sei que há muito esse preconceito, sinto às vezes, realmente, não em relação a mim, mas em relação a outros autores, já senti isso. Agora, as pessoas têm que nos dar uma oportunidade, têm que ler, têm que ver se gostam, se não gostam, põem na gaveta, fazem o que quiserem, se deixam não os queimem, porque queimar a mim traumatiza-me, mas... Pois, exatamente, pelo menos ofereçam a uma biblioteca, por exemplo, não é? Mas leiam e pronto, e deem a sua opinião, que isso conta sempre. Exatamente. Conta sempre. É pelo menos o mínimo, não é? Que se pode fazer, dar a oportunidade a um autor novo que não conhecem e tentar perceber se está ali o autor que depois vão querer seguir ao longo da vida e ficarem sempre à espera de novos livros, ou é aquele autor que não vale a pena e que fica... Porque isso também nos acontece com as grandes editoras e com autores consagrados, não é? Sim. Porque vamos aqui dizer uma coisa que ninguém gosta de dizer. Eu não gosto do José Saramago. Não gosto. Temos pena. Eu não gosto do José Saramago. E portanto, é assim... Mesmo difícil. Adoro de paixão, por exemplo, António Lobo Antunes, que também é difícil também. E eu gosto imenso. Géneros diferentes, mas sim. Exatamente, e que também é difícil. Sim. Mas, e por exemplo, gosto do Essa, embora seja aquela paciência de Jó, que é preciso para acompanhar as descrições. As descrições. Exatamente, aquilo flui muito bem. Mas isto só para te dizer que, portanto, esta coisa de nós não gostarmos de um autor também calha aos grandes autores, àqueles que são consagrados. Exatamente. E que têm um valor enormíssimo. Sim. Não é? E vou reformular uma coisa que é para não chocar as pessoas aí em casa. Há um livro do José Saramago que eu gostei, o Memorial do Convento. Eu gostei mais do Evangelho. Foi? Eu gostei do Memorial do Convento. Portanto, também, lá está. Depois também é outra coisa, é como com a música, não é? Há uma banda que nós gostamos muito de uma música, depois duas ou três que nós não gostamos. E há livros do mesmo autor que nós gostamos e outro que já não gostamos tanto, e portanto, não é? É isso mesmo, eu só queria acrescentar mais uma coisinha, se me permites. É que as pessoas não esperem que os nossos livros cheguem ao cinema, que os leiam antes, porque até podem chegar ao cinema. E eu estou a dizer isto porque o meu filho tem a mania de dizer que há de ler os meus livros, que é o pior exemplo que eu posso dar na rádio. Quando eles forem para o cinema. Quando eles forem para o cinema. Mas pronto, ele sabe as histórias, ao menos já não está tudo mal. E pelo menos o teu filho vai ser um dos sortudos que um dia, mais tarde, quando tu fores assim uma famosíssima escritora portuguesa, vai poder depois, agarra nos teus livros autografados e vai vendê-los por milhões e fica rico. E aqui está uma sugestão para as pessoas lá em casa, portanto também aproveitarem agora esta oportunidade, ficarem com as primeiras edições. Ninguém vai imaginar. Sabes quanto é que custa um livro de primeira edição, por exemplo, da Chacavero? Pronto, vou falar neste livro. Eu sei que as pessoas podem ficar um bocado aborrecidas por eu falar neste livro, mas é um facto, vale milhões. O Mein Kampf, por exemplo, a primeira edição de 1936, quem a tiver agora fica rico. Sim. Fica rico, fica riquíssimo, não é? Principalmente se for a edição autografada, porque ele autografou umas centenas de exemplares. Portanto, isto só para fazer aqui uma pequena comparação, má comparação, assim, mas... Porque infelizmente a história aconteceu e houve estes momentos horrorosos, mas... Obviamente. Um livro é um livro. Um livro é um livro. Um livro é um livro. E vale acho o que as vale. pessoas não podem dizer mal sem lerem. Exatamente. Portanto, a seguir até podem dizer as maiores barbaridades ou não, mas é assim, seja quem for, os livros são para ser lidos, não são para ser queimados, como eles também fizeram, muitos. Exatamente. Mas pronto. Para ser lidos e, se não se gosta, para serem oferecidos a alguém que possa valorizá-los condignamente. Madalena, quando é que vamos ter a Casa do Rio? Conta lá. Muito rapidamente, que estamos mesmo a terminar. A Casa do Rio, esperemos que brevemente. Eu este ano tive um ano muito triste e, portanto, não tive muita cabeça para continuar a escrever, mas já peguei novamente e eu espero que sim. Até porque eu acho que vão gostar de conhecer os irmãos. Madalena Condado, eu agradeço-te imenso a tua vinda aqui à Mais Oeste. Espero que tenhas muito sucesso, porque mereces.
e espero que sejas nossa convidada numa próxima oportunidade, se calhar quando lançares a Casa do Rio. Será certo? muito prazer que aqui virei novamente. Obrigada. Um grande beijinho para ti, um grande beijinho Obrigada aos nossos leitores e aos nossos ouvintes. A todos que tiveram paciência para me estar a escutar esta hora. Muito obrigada. E vai jogar Portugal. E vai jogar Portugal. E vamos agora, desejar boa sorte a Portugal. Vamos fazer uma corrente poderosíssima para que Portugal consiga ter um resultado vitorioso hoje. Vamos ter mais. E um grande beijinho para todos vocês e até ao próximo sábado com mais um Som das Letras. Para de chorar e dizer que nunca mais vais ser feliz. Não há ninguém a conspirar para fazer destinos negros. O Som das Letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O Som das Letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.